Olá, bom dia, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho da importância de organizar a sua viagem com um profissional, né? Ontem eu estava assistindo uma live da Tatiana Ribeiro, da Ribeiro Viagens, uma amiga, agente de viagens, muito interessante porque ela estava falando sobre agora esse turismo da vacina, né? Pessoas que estão indo para os Estados Unidos para tomar a vacina. É o que foi dito na live, nada contra, mas as pessoas têm que estar cientes das condições e dos riscos. Não é porque na internet você consegue comprar uma passagem Rio-Miami que você vai conseguir viajar para Miami. Para entrar nos Estados Unidos, o brasileiro precisa fazer uma quarentena de 14 dias em algum lugar. Normalmente estão fazendo no México, no Panamá, e aí tem que fazer um teste PCR antes de sair do Brasil, depois dos 14 dias, teste de PCR antes de sair desse país para entrar nos Estados Unidos e depois um outro teste PCR na volta. Chegando nos Estados Unidos, tem que buscar a vacina da Janssen, que não são tantos lugares, né? A maior parte é Moderna e Pfizer, e Moderna e Pfizer são 2 doses, então aí a pessoa teria que ficar quase um mês nos Estados Unidos para esperar a segunda dose. Então a coisa não é simples, isso não é responsabilidade, né, do agente de viagem. O agente de viagem não é um agente de saúde, ele é um agente de viagens, ele cuida da viagem. E tem todo o risco ainda da viagem em si, né? Pode pegar Covid saindo daqui para o México, ou saindo do Brasil para o México, pode pegar Covid no México, depois do México para os Estados Unidos pode pegar Covid. E imagina, né? Então, seguro viagem, então é uma viagem que realmente é muito arriscada. Se a pessoa quer ir, ok, mas ela tem que estar consciente dos riscos. E quem vai orientar isso, né? Quem vai falar isso? O profissional do turismo. É a mesma coisa vir aqui para Portugal. As passagens estão sendo vendidas, o que não quer dizer que a pessoa possa embarcar para Portugal. O brasileiro só pode vir para cá se for residente, se for português, né? Brasileiro não, as pessoas do Brasil só podem vir para cá se for residente, se for português ou viagens essenciais. E no momento, por enquanto, precisa ainda o isolamento profilático de 14 dias. Essa é a regra. As pessoas estão falando aí, existe realmente o estudo, né? Já tem um consenso, mas ainda não está preto no branco do tal certificado para os vacinados, né? Seria um salvo-conduto, né, para os vacinados, um conjunto de países que vai ter trânsito livre, alguns países, mas isso ainda está sendo definido, ainda estão sendo definidos quais os países e quais as regras. No momento, hoje, as regras são essas. E o agente de viagens, o consultor de turismo, o profissional de turismo, ele está acompanhando toda essa evolução, né? Todo esse noticiário. Então, nós estamos sempre atualizados. E é importante, por isso que eu digo que é importante comprar através de um profissional, porque o profissional do turismo ele vai saber orientar. Qual seguro viagem tem que comprar, o seguro que cubra Covid, porque nem todo seguro viagem cobre Covid. Tem que comprar um adicional, um upgrade, fazer um upgrade de seguro para servir, para poder cobrir eventuais gastos no caso de pegar Covid nessa viagem. Então existe toda essa questão e o que eu vejo em muitos grupos de Facebook, assim, existe muita informação, mas existe muita desinformação. Existem pessoas que só leem as headlines, os títulos das notícias e não leem a notícia completa. Né? Os títulos eles são chamativos, Portugal libera, Europa libera, tal, mas quando você vai ler o texto, libera para membros da comunidade europeia, Reino Unido. Então é importante ler a matéria completa. Só que as pessoas se ligam só na headline e já divulgam aquilo como fato consumado, e não é bem assim. Por isso é importante ter um aconselhamento com um profissional sério, né? Eu ouvi uma expressão outro dia que eu achei muito interessante, que nós sofremos de obesidade de informações. Realmente nós temos muitas informações. A internet está cheia de informações, só que nós precisamos separar o joio do trigo. Qual informação está correta e qual não está, né? E
E isso não é só agora por causa da Covid, né? O profissional do turismo, ele vai saber sempre ouvir, né, o passageiro, o cliente, o que ele quer fazer, quais expectativas da viagem, tudo para poder adequar a viagem para aquele passageiro. Eu já tive passageiro querendo ir para a Mongólia, que depois de 10 minutos de conversa, né, ele chegou, meu amigo fez, eu quero ir para a Mongólia, e depois de 10 minutos de conversa com ele falou assim, eu acho que você tem razão, essa viagem não é para mim. Eu já tive passageiros que foram para o Quênia e eu não tive esse cuidado, foi um erro meu, não tive esse cuidado de conversar com ele, porque ele já chegou assim, eu quero isso, eu quero essa viagem, e eu fui no embalo, e depois ele só faltou reclamar que tinha muito bicho. Mas não foi a operação em si, é porque não era a viagem para ele, não era o que ele queria, não era o que ele esperava, né? Ele tinha uma outra ideia do que ele ia ver. Foi um erro, isso aí eu não faço mais, a gente aprende com os nossos erros. Então, o profissional do turismo, ele vai saber as regras, as condições, ele vai saber o seu perfil, ele vai lhe conhecer, o que você gosta de fazer. Para quê? Para adequar a viagem às suas necessidades. Existe uma falsa ideia de que comprar viagem com agente de viagem, com um profissional de turismo, sai mais caro. Não é, porque nós não vamos buscar o mais caro, nós vamos buscar aquilo que o cliente quer. E nós vamos, inclusive, tentar aproveitar possíveis promoções, possíveis campanhas. Nós sabemos onde buscar informações, nós sabemos otimizar, porque imagina, uma viagem já é cara, então você fica 4 dias num lugar e quer fazer um passeio X, quer visitar o museu tal. Você ainda vai ficar perdendo tempo, pegando transporte para fazer a visita daquele museu, que ônibus pega, como faz, enquanto o profissional ele já vai dar tudo, vai dar todas as orientações para quê? Para otimizar o seu tempo de viagem. Em vez de você ficar perdendo tempo durante a viagem buscando coisas, né? Você já sai daqui com tudo mastigado. Então, esse tempo que se economiza na viagem, isso tem um custo. E você vai estar deixando de gastar ele, né? O tempo que você está em casa procurando informações, você poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar fazendo o seu trabalho, preparando as coisas para sair de férias, né? E tempo é dinheiro, né? Tempo é um recurso escasso. Então, assim, é uma falsa interpretação de que contratar um profissional vai sair mais caro. Não, nós vamos fazer com que a sua viagem seja mais otimizada, nós vamos cuidar dos detalhes para que você não perca tempo durante a viagem, né? É difícil mensurar isso, mas isso é fato. Inclusive a segurança durante a viagem, qualquer imprevisto, qualquer coisa que aconteça, alguém ficou doente, alguém precisa de, enfim, o profissional, o agente de viagens, ele vai dar esse suporte, né? Você pode entrar em contato, os bons profissionais normalmente se disponibilizam e você vai poder entrar em contato com aquele profissional que vai lhe ajudar, né? Perdi meu passaporte, o que eu faço agora? Nós sabemos como orientar as pessoas, né? Então, por isso que eu digo que não existe essa do ficar mais caro, né? É a questão de que você está contratando um profissional que ele vai cuidar da sua viagem para que transcorra da melhor forma possível e que você não tenha aborrecimentos durante a viagem. Que é isso que a gente quer, né? Fazer uma viagem tranquila, em segurança, que a gente só se preocupe em se divertir, tá certo? Então, assim, esse recadinho que eu queria passar, e vamos começar a planejar nossas viagens. Eu acho que nada nos impede de fazer isso. E se alguém estiver pensando em vir para Portugal, quiser tirar alguma dúvida, alguma informação, pode falar comigo, tá certo? E é isso. Fui!